Já de volta aqui com o programa especial de retrospectiva da TV Mar. Nós já conversamos sobre saúde, já falamos sobre economia, esporte e a situação dos bairros que foram atingidos pela mineradora Braskem. E é claro que hoje a gente não poderia encerrar o TV Mar News nesse último bloco sem falar sobre política. TV Mar, que foi protagonista na política alagoana durante esse ano, participando, inclusive realizando na realidade sabatina com os principais candidatos à Prefeitura de Maceió e também envolvendo aí a gente fechando, né, esse ciclo tão bonito aí com o debate realizado pela TV Mar, além, é claro, da cobertura do primeiro e do segundo turno, toda a equipe de parabéns. E a gente recebe aqui no estúdio o Eduardo Magalhães, ele que vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse ano tão atípico, né, Eduardo? Você que, inclusive, esteve no primeiro turno aqui no nosso estúdio, até tarde da noite, conversando um pouquinho sobre essa situação da política. E hoje retorna aqui para a gente. Muito obrigada pela tua participação, para a gente falar um pouco mais sobre essa situação, esse cenário da política alagoana, as eleições e também as expectativas para 2021. Primeiro, um prazer estar de volta. E, segundo, desejar um feliz 2021 para todos e que consigamos superar essa pandemia que tem sido terrível. Já recebi hoje 4, 5 notícias terríveis de amigos que se foram e todo dia se repete a mesma tragédia. Mas esperamos que seja um ano para a política, um ano muito bom. Tivemos umas eleições muito peculiares, com a grande participação da mulher, que é um ponto muito positivo, muitas prefeitas eleitas, vereadoras, o que é muito positivo e que pode significar que nós finalmente estamos a caminho de um Brasil moderno, com a participação efetiva e importantíssima da mulher na política brasileira. Outra notícia importante é que, infelizmente, a campanha política do Brasil, ela não é uma campanha de propostas, é uma campanha de insultos. Acusações. E os programas que os prefeitos poderão ter não são submetidos ao escrutínio popular. Porque você tem uma campanha para mostrar o que você tem em mente e o que você pode fazer, dependendo da situação em que se encontra o município ou o Estado. Infelizmente, as campanhas políticas do Brasil estão dominadas pelo marketing político, que é um marketing puramente comercial. Os marqueteiros trabalham com o político como se fosse um produto. E você desenvolve naquele produto as qualidades que poderão ser mais atrativas para o eleitor. E o fato fica uma luta entre marqueteiros, e não uma luta ou uma disputa entre ideias. Por isso que é muito cansativo, o horário eleitoral gratuito é muito cansativo, porque não existe um estudo do que o candidato é, do que ele pode fazer e como ele vai fazer. Então, veja bem, imagine você, eu sei disso há meses, o que significa que todos os candidatos sabiam. Nós temos em caixa, na cidade de Maceió, R$1 bilhão. É muito dinheiro. Ninguém falou sobre esse R$1 bilhão e o que você pode fazer com R$1 bilhão. Como será investido, né, nesse caso? O que é que você vai fazer se você for eleito prefeito de Maceió com R$1 bilhão em caixa? Ninguém falou sobre isso. O que é que vai fazer com esse R$1 bilhão? Então, a campanha passa a ser apenas uma disputa pessoal de injúrias e acusações, muitas vezes completamente vazias. Por favor, Bonas, o resultado da campanha, o resultado nas urnas, lhe surpreendeu de alguma forma? Me surpreendeu, no primeiro turno, a votação do Davino, porque é uma pessoa muito discreta, uma pessoa que tem uma participação apenas na Assembleia Legislativa, além de não ser dos mais brilhantes na Assembleia Legislativa, mas ele teve um desempenho excelente, principalmente porque ele tinha uma equipe muito boa de marketing, e ele é muito agradável como pessoa, e quando desenvolveu autoconfiança, ele começou a ser um protagonista importante, e se a campanha tem mais uns 15 dias, ele poderia, em vez de ter sido terceiro, poderia ter sido segundo,
e se fosse o segundo turno, provavelmente ganharia a eleição. E o perfil do eleitor alagoano, professor? O que é que você pode colocar aqui para o nosso telespectador depois de passado todo esse cenário, esse ambiente formado na política de troca de acusações, em que se estendeu até no segundo turno aqui em Maceió? Mas dá para concluir que o eleitor alagoano priorizou, pesou mais a sensação, o sentimento de mudança, de ter novidades a partir de 2021? Não. Não dá, né? Nada. Não, o eleitor não pensou nisso. Há 30 anos atrás, eu participei de um projeto e nós incluímos uma pergunta, numa das pesquisas, de quantas pessoas vendiam os votos. Quantos eleitores vendiam o voto. Naquela época, na década de 80, nós tínhamos 30% dos eleitores que declararam que vendiam o voto. Hoje, aqui na capital, talvez chegue a 50%. Mas no interior, você tem municípios onde ultrapassa 80% dos votos vendidos. Então, esse cria uma situação completamente peculiar e extremamente grave, porque o eleitor não tem escolha. Ele simplesmente vai votar em quem comprou o seu voto. E mais ainda, eu acho que isso não é de todo errado. Eu acho que o eleitor tem o direito de vender o seu voto. Porque nós vivemos num país capitalista. E o capitalista vive de negócio. E o principal negócio é compra e venda. O eleitor pobre não tem absolutamente nada para vender, exceto o voto. É o único capital que ele tem. É o único bem que ele tem, é o voto. Então, numa eleição, ele faz uso do que ele tem para negociar, como todos os outros capitalistas brasileiros, negociando o seu voto. Então, não vejo nenhuma maldade, nem nada de crime no eleitor vender o voto. E mais, o criminoso não é quem vende, o criminoso é quem compra. E quem compra é a classe dominante desse país. São eles responsáveis pelo voto comprado. Não é o eleitor pobre, não é o cidadão pobre. O cidadão pobre está procurando um mínimo de uma defesa para comprar uma feira, para comprar uma camisa, uma coisa. Infelizmente. Procurando uma forma de sobreviver. De sobreviver. Infelizmente, E se todo mundo tem o direito de sobreviver, por que o pobre não tem o direito de sobreviver? Sim. Vendendo a única coisa que ele tem. A única coisa que o pobre tem é um voto. O único bem negociável que um pobre tem é o voto. E a mulher é a prostituição. Não tem outra saída. Então, ou você trabalha, e esse seja um projeto do senhor prefeito, os candidatos, o que é que se vai fazer com R$1 bilhão para acabar com a pobreza de Alagoas, acabar com a miséria aqui do Brejal, acabar com essa situação. Esse R$1 bilhão poderia construir casa para todos os cidadãos alagoanos. Casas simples, populares, mas tem que ser usado. Não é para usar para fazer festa, para fazer viagens ao exterior, para estudar na Harvard. Não é para isso. É para você fazer o bem do povo alagoano. Então, essa é uma coisa que não foi discutida durante a campanha. O que é que nós vamos fazer com R$1 bilhão? O que é que nós vamos fazer com R$1 bilhão? Pois é, de tantas propostas que a gente tem visto, que viu durante as campanhas, né? A gente tem aí o nome do JHC, para o prefeito eleito para o próximo ano. E o senhor tem alguma análise que possa ser feita sobre as propostas que foram apresentadas por ele? Tem propostas. As propostas são apenas contra. É o que o Alfredo não tinha de qualidade, que nunca fez, que deixou de fazer. A campanha é puramente negativa. Não é propositiva. Não é com o que é que eu vou fazer para transformar a cidade de Maceió. O que é que você vai fazer com a Vila Brejal? O que é que você vai fazer com essa miséria aqui que nós temos na região do Papódromo? O que é que... Nenhuma palavra sobre isso. Nenhuma palavra nos programas dos 3 candidatos. Não existe uma palavra sobre o pobre. A palavra pobre não consta dos programas de nenhum dos candidatos. E no estado, na cidade de Maceió, nós temos 50% ou mais de pobres e uns 30% de miseráveis. Não existem essas duas palavras nos programas de nenhum dos candidatos. Como é que você vai ter um prospecto para 2021 se o objeto principal não é parte da sua programação?
Não é parte da programação. Esse é um elemento básico da cidade de Maceió, é a miséria. Nós somos o estado mais pobre do Brasil. A cidade de Maceió é a mais pobre. O estado de Alagoas tem 17 escolas em tempo integral. 17 escolas. O primeiro mundo não tem mais nenhuma escola que não seja em tempo integral. Muitas cidades daqui da América do Sul, da América Latina, já tem 80%, 90%, 100% de escolas em tempo integral. Nós temos no estado de Alagoas 17. Absurdo. Tudo nós somos atrasados. E o dinheiro está aqui. R$1 bilhão está no tesouro da cidade de Maceió. R$1 bilhão. Algumas prioridades já são colocadas em termos de exposição, professor, principalmente para nós como alagoanos e maceienses. Temos problemas aqui em Maceió de mobilidade, problemas de infraestrutura, de saneamento, e esse tipo de investimento poderia, através de R$1 bilhão que Maceió tem nos cofres, já pelo menos não só na construção de casas, mas melhorar em muito as condições de mobilidade, principalmente com o drama vivido que nós já relatamos aqui na retrospectiva dos moradores da região do Pinheiro, Bebedouro e Mutange, por exemplo. Esse foi um tema, né? Mas era um tema de que o que é que o deputado não fez. Não é o que o deputado, se fosse eleito prefeito, iria fazer. É o que ele não fez, porque ele é deputado no segundo mandato. Essas eram as acusações. O que acontece é que não há uma proposta. O candidato a um cargo majoritário, ele tem que ter um objetivo de vida com aquilo que ele está pretendendo ser. Não é ser prefeito de Maceió porque é mais bonito, porque é mais inteligente, porque ele tem bom relacionamento, porque sabe usar as mídias sociais. Ele é o melhor e ele vai ser um prefeito para transformar a cidade de Maceió, para dar vida à cidade de Maceió. E uma pessoa com 33 anos de idade, sendo eleito prefeito de uma capital, tem uma vida inteira para fazer o bem. Mas ele tem que ter uma proposta do que é o bem e como vai ser atingido esse bem. Então, é preciso que o prefeito pense, não nesses dias de transição, o que se falou foi negociação política. Quem vai ser... Veja a posição do ex-governador Ronaldo Lessa. É óbvio que foi escolhido para ser candidato a vice simplesmente pelos votos que ele poderia trazer para o candidato ao prefeito. Não era para ser parte de uma equipe. Não era para ser parte de uma equipe de levar avante um projeto que a experiência de Ronaldo é muito importante para levar avante. Era um projeto exclusivamente para ganhar a eleição. Eduardo, a gente tem aqui, ao longo desse ano, né, o TV Mar News contou sempre com a participação do jornalista Arnaldo Ferreira, que passou a diariamente fazer análises de algumas situações aqui para o TV Mar News, das principais situações que a gente estava vivenciando. E aí a gente tem aqui mais uma análise, encerrando então a participação dele nesse ano de 2020. A gente tem uma análise dele que esteve com a gente durante todo o ano sobre exatamente as expectativas, a nova era nas relações humanas que deve ser iniciada em 2021. Será? Vamos acompanhar agora? A partir de sexta-feira, o mundo inteiro começa uma nova realidade das relações humanas. As grandes festas, as relações políticas, sociais, trabalhistas, mudam. Quem impôs isso foi o coronavírus. O passado, viver o real do passado, isso, novo real. Esquece. É a construção de uma outra realidade, de novas relações. Em todos os campos das atividades humanas. Não dá mais para ter aquelas grandes aglomerações, mesmo com a vacina, né? Aquilo que muita gente está querendo de volta. Oh, meu amigo, pense no novo, pense na sua saúde, na sua família. As relações trabalhistas
tem novos rumos. O home office vai ser realidade. Como esta aqui, ó, desse pequeno estúdio caseiro. Tudo novo em 2021. Até a posse dos prefeitos e vereadores dos mais de 5.500 municípios brasileiros muda. Não teremos mais as grandes festas. Não. Vai ser híbrida. A posse restrita a um pequeno grupo de pessoas e tudo mostrado pela internet. A solenidade, estou falando. Então você vai ter que comemorar em casa, no bar, com os amigos, enfim, lá no seu escritório político. Daqui para frente, a gente precisa ver quando chega essa vacina para a gente se imunizar. Mas se prepare para o novo. Deixe o passado para lá. Já era. Você acha que deu certo? Num estado como Alagoas, com os piores indicadores sociais, vamos tentar construir o novo a partir dos municípios e dos prefeitos. E que eles montem logo suas equipes. Tá tudo confuso ainda nos bastidores. Até já, 2021. Até já. Eduardo, a gente teve aí, de diferente na Câmara dos Vereadores, o aumento do número de vereadores que passou de 21 para 25 agora. O que a gente deve aguardar então? Houve renovação? O que é que você acha? Houve renovação da Câmara? A gente deve dizer assim que a gente vai ter algumas medidas diferentes agora em 2021 relacionadas à política na Câmara dos Vereadores? Infelizmente, de novo, não. É a mesma, o prefeito, um dos grandes, a maior parte do tempo que ele teve no momento de transição foi de negociação com a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem que ter uma independência, pelo menos aparente, de que tem a independência para fiscalizar o trabalho do prefeito. Na nova Constituição, na nossa Constituição vigente, o papel da Câmara de Vereadores é só de fiscalizar e sugerir. São propostas, porque qualquer coisa que custe um centavo, a Câmara de Vereadores não tem o direito de apresentar. Custos, propostas de gastos, só pode vir do Executivo. Então, a Câmara de Vereadores tem que ter um papel importantíssimo de nos proteger, de discutir as coisas que são interesse do município e submetê-las ao prefeito. Quem faz é prefeito, quem faz é governador do estado, quem faz é presidente da República. O vereador não faz nada, ele não é para fazer, ele não é executivo. Então, a Câmara de Vereadores, estamos agora numa disputa de qual será o partido do prefeito na Câmara de Vereadores. Esse partido, que deverá ter mais de pelo menos 13 vereadores, vai garantir que todas as propostas do senhor prefeito serão aprovadas, independente de serem de todo do interesse do cidadão alagoano. A nossa política tem que melhorar em muitos aspectos. Um deles é o papel do Legislativo. O papel do Legislativo é fundamental, porque é no Legislativo onde se representa o cidadão. Não é nem no Executivo, nem no Judiciário. Eles estão mais próximos da população, né? Completamente. E eles têm acesso a todas as informações necessárias para que as medidas cabíveis e indispensáveis sejam tomadas pelo prefeito. Cabe ao vereador verificar e fiscalizar para que elas sejam corretas. E a diminuição do número de mulheres na Câmara de Vereadores também? Já com esse aumento de cadeiras, mas a diminuição da presença feminina, isso pode trazer algum tipo de mudança, professor, na sua opinião? A principal mudança é que as mulheres continuam completamente desapontadas com a política. A mulher não entra na política porque a política não é lugar de gente de bem, nem de gente decente. E a mulher não se sente bem no tipo de política que é feita no Brasil. E é por isso que ela não participa. Porque na hora que a política melhorar, a qualidade, a decência, a honestidade, a dignidade, a mulher vai entrar e vai dominar. E vai dominar. Em números, são 53% do eleitorado brasileiro é de mulheres. E a democracia é baseada em maiorias. Então, a mulher já tem maioria. No entanto, elas não conseguem
viver com o tipo de negociatas, de artimanhas que ocorrem dentro da política brasileira. A mulher tem nojo da política brasileira, por isso que ela não se envolve tanto. Mas já é tempo de vocês mulheres, aqui falando diretamente para a Câmara, se envolver, porque onde a mulher entra, onde ela participa, o melhor governo do mundo hoje é de mulheres, na Alemanha e na Nova Zelândia. Os dois principais desenvolvimentos contra a pandemia do mundo são dirigidos por mulheres, a Alemanha e a Nova Zelândia. E a gente queria agora mostrar um pedacinho do VT, de um VT que a gente tem aí para vocês, mostrando a participação da TV Mar, o protagonismo na TV Mar nessas eleições de 2020, no debate que nós realizamos. A gente confere agora. Marcado pela convergência de mídias, transmitido simultaneamente pelo portal gazetaweb.com, rádio 98,3 FM, Facebook e YouTube. Nesta quinta-feira, a TV Mar realizou o único debate das eleições em Maceió, transmitido por uma TV. Durante mais de 3 horas, os principais candidatos a prefeito da capital alagoana apresentaram suas propostas de gestão para os próximos 4 anos. O candidato Cícero Almeida foi convidado pela TV Mar para participar do debate, mas informou à equipe de produção que não compareceria. Imagine aquilo que o Videlão falou ao final, dizendo os 18 anos, portanto estamos nos emancipando, né? E isso traz um brilho maravilhoso, justamente num momento como esse, marcante, e nós centralizarmos aqui o último debate com todos os veículos no multiplataforma, com rádio, com Gazeta Web, com as redes sociais, o aplicativo, a própria TV Mar, canal 525, NET, claro. E isso traz um ganho maravilhoso. Ou seja, participamos ativamente do processo democrático, levamos ao público as propostas dos seus candidatos e de outros que porventura estivessem indecisos, para que formulasse, através das propostas, fosse escolhido o candidato com a melhor proposta. E tudo isso trouxe um ganho para todos, que naturalmente quem ganha com isso é o eleitor, quem ganha é o telespectador, o internauta, o ouvinte na Rádio 98.3, que eu tinha esquecido também de falar, que tudo isso fortalece a democracia e os nossos veículos, naturalmente, que saem ganhando por fazer parte desse momento histórico. No primeiro e segundo bloco, os candidatos escolheram um concorrente de sua preferência para realizar uma pergunta de tema livre, com ordem definida anteriormente em sorteio. No terceiro bloco, foi sorteado ao vivo o tema e, em seguida, o candidato que faria a pergunta ao seu concorrente. No quarto bloco, o sorteio foi para saber qual candidato faria a pergunta com tema de livre escolha. No quinto e último bloco, os candidatos tiveram 1 minuto e meio para fazer suas considerações finais. A gente queria chegar realmente onde houvesse um eleitor. E a gente conseguiu. O debate foi um sucesso, foi exatamente como toda a previsão que a gente fez para esse debate aconteceu. Eu queria agradecer muito a toda a equipe da TV Mar, porque a gente está aí há dias e dias trabalhando para que tudo fosse desse jeito. E a gente só tem agora que comemorar. E assim, a gente deu a oportunidade ao eleitor de fazer sua escolha. A gente queria um debate nesse formato, um debate com convergência com outros veículos da organização Ronaldo Melo, e foi tudo bem. O diretor comercial da TV Mar, Fernando James, também acompanhou todo o debate. O maior e melhor debate que Maceió já viu. Graças a todos vocês que fizeram um trabalho excelente aqui pela TV Mar, nesta noite de hoje, onde pudemos apresentar os principais candidatos, à Prefeitura de Maceió. E eu não tenho dúvidas que este debate definiu o próximo prefeito de Maceió. E no dia 15 a população vai ter a oportunidade de se encontrar com as urnas e dar o voto no seu prefeito escolhido. E mais uma vez, meus parabéns a todos vocês, a todo o corpo técnico da TV Mar, neste excelente debate na noite de hoje. O debate foi conduzido pelo jornalista Viderlan Araújo. Foi uma grande oportunidade, né, Mara? A TV Mar se juntou, se uniu para, nesse debate, transformar de maneira histórica, uma maneira também muito dinâmica, com contribuição de cada um de vocês. Então, fico feliz com o trabalho de fazer parte dessa equipe, essa oportunidade que surgiu ao longo desses 12 anos de carreira que tenho. Nunca tive a oportunidade de comandar um debate, veio pela primeira vez e acredito que atendeu às necessidades dos eleitores dentro de um trabalho
trabalho coletivo, um trabalho que, volta a dizer, que teve a participação de todos os funcionários, representantes da organização Ana de Mello, mas mais necessariamente de nós da TV Mar, que somos uma equipe reduzida, mas somos uma equipe também bastante competente e que nos deixa assim muito felizes, né, com essa situação, com os resultados, e que esperamos também que esse trabalho possa servir para a hora da decisão do eleitor no próximo dia 15 de novembro, no dia da eleição. Um resuminho, né, aí de como é que foi o debate promovido pela TV Mar nas eleições de 2020. Bem, o professor Eduardo falou ali, né, sobre participação da mulher nas eleições, na política, e esse vai ser o tema que a gente vai abordar agora por Skype com a Augusta Teixeira, ela que é doutoranda em Ciências Políticas pela UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. E ela fala com a gente agora diretamente de BH, de Belo Horizonte. Bom dia, Augusta. Muito obrigada, tá, pela sua participação aqui junto com a gente nesse programa especial. Parabenizar a TV Mar por essa iniciativa, também pela iniciativa de terem feito um debate mesmo no tempo da pandemia, mesmo no contexto que a gente está vivendo. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigada também pelas suas considerações. Augusta, para a gente conversar com o nosso papo, vamos falar um pouquinho sobre a sua avaliação em relação à participação das mulheres nas eleições de 2020 e também na política. Tivemos mais representatividade ou tivemos menos? A gente teve sim mais representatividade. Eu acredito que a gente está numa leva no qual as mulheres elas estão em busca dessa conquista de se inserirem no contexto político, de observarem que os homens não têm condições de atenderem todas as demandas e expectativas femininas, que a gente vive em contextos completamente diferentes de um machismo estrutural. Então, a gente teve. Agora, se a gente for observar contextos locais, por exemplo, em Maceió, isso não teve muito sucesso. A gente pode ver também tanto no contexto das eleições de vereadores, quanto para a eleição de prefeito. Só que a gente também pode observar que mulheres, mais pessoas negras também foram inseridas, pessoas LGBTQI+, também se inseriram mais na política. Então, a gente pode observar um pequeno avanço quando a gente trata de Brasil. Professor Eduardo Magalhães, que é cientista político e está aqui com a gente no estúdio, ele falou isso realmente, que em Maceió a participação foi muito baixa e ele também convocou as mulheres a participarem mais, a se engajarem. Tem que acontecer isso mesmo, Augusta? Tem que fazer esse chamamento para a mulherada chegar junto da política, chegar junto das eleições, para também conseguir essa maior representatividade? Sim, é necessário que existam melhorias, vamos dizer, institucionais que façam com que os partidos chamem mais as mulheres para participarem, para se engajar politicamente, mas eu acredito que elas estão. Pode não ser nessa política que a gente vê atualmente de eleições, mas a gente pode observar que movimentos sociais, lideranças, elas estão aparecendo e são femininas. Ou pelo menos vários candidatos de uma ala mais progressista estão vendo que há uma necessidade das mulheres participarem. Então, o que a gente pode observar é que sim, a passos curtos, como tudo aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem esses passos das mulheres tentando se apropriar desse local que cabe a ela, sim, já que a gente sabe que mais de 50% da população é composta por mulheres. Então, a gente precisa observar alguns incentivos, vamos dizer, institucionais mesmo para isso acontecer. Só que, em relação a partidos políticos, isso tem sido muito difícil. Alguns partidos, eles driblam essas regras, mas eu ainda acredito que no futuro a gente pode, sim, observar um futuro mais feminino. Tomara, torço muito por isso como mulher. Para a gente fechar aqui esse nosso papo bem breve, Augusta, quais que são as projeções então aí para 2022, né, que vai ser o próximo cenário de eleições que a gente vai ter?
Eu queria só fazer pincelar um pouco sobre o cenário que a gente tem vivido, né? A gente tem vivido, eu vou tentar separar em contexto nacional e em contexto estadual. A gente pode ver que a gestão do Bolsonaro, fazendo a breve retrospectiva, tinha uma perspectiva de crescimento econômico no primeiro semestre, entretanto, com a pandemia, isso não conseguiu acontecer, né? Houveram várias mudanças ministeriais. A gente podia observar que o Sérgio Moro saiu no meio do ano e era um dos principais ministros, um dos principais cabos eleitorais, vamos colocar assim, do governo Bolsonaro. A pauta anticorrupção, que foi muito forte, terminou sendo deixada para escanteio com a saída do Moro e com a revelação da interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Nós observamos concomitante isso, o assunto que surgiu através da reunião do governo Bolsonaro e dos ministros, que foi exibida para todo o país, um comportamento que é bem reprovável enquanto um chefe de Estado. Toda essa reunião, da forma como ela aconteceu, as pautas que foram levantadas, além da estremecida, quando a gente vai pegar na relação Brasil e China, as relações internacionais elas ficaram bem estremecidas, mas isso já era esperado desde o início do governo Bolsonaro, já que vive nesse ataque constante xenofóbico em relação à China, só que isso também agrava as nossas relações econômicas, já que a China é um dos principais países que compra do Brasil. Ainda no contexto internacional, a gente consegue observar, a gente consegue dar uma olhada inicial quando a gente fala sobre a questão do Trump, da derrota do Trump nas eleições. A gente começa a ver o enfraquecimento dessa onda neoconservadora, dessa onda de direita, da extrema-direita no mundo, já que o Trump era um dos principais nomes desse movimento. Só que eu acho que o que é mais importante da gente frisar atualmente é como a gestão do governo Bolsonaro atuou durante a pandemia. A gente teve uma gravidade muito absurda quando a gente fala em saúde pública, em política de saúde pública. O governo Bolsonaro continuou na sua política negacionista, continuou na sua política anti-ciência, e isso terminou gerando o número de mortes que a gente tem hoje. Isso causou um impacto grave econômico, isso enfraqueceu um pouco o governo federal, deixando para os governos estaduais e para o município a adoção de medidas para conter a pandemia. A gente pode continuar observando isso, os efeitos disso agora, e vai continuar observando os efeitos dessa pandemia a longo prazo, já que enquanto não houver vacinação em massa, a economia não vai ter perspectiva de crescimento. Então, isso é muito grave, isso vai continuar seguindo a gente para 2021 e isso vai ter efeito sim para as eleições presidenciais em 2022. Da mesma forma que a postura adotada pelos governos estaduais, ela vai refletir nas eleições para os governos. Então, as pessoas vão sentir os impactos econômicos, e com base nisso, elas vão ver quais foram as melhores gestões e o eleitor vai poder analisar. Não vai ser fácil para o governo Bolsonaro, já que a gente tem as pesquisas mostram que há uma insatisfação por parte do eleitorado, e agora a gente vai começar a observar o efeito do auxílio emergencial que acabou. A gente vai começar a ver esses efeitos nas pesquisas de opinião. Então, não vai ser uma coisa fácil. Em relação ao cenário estadual, a gente viu também o enfraquecimento dos calheiros, com a derrota do Alfredo Gaspar na capital. E a eleição de JHC, né, aí para o próximo prefeito. Sim, exatamente. A gente teve esse enfraquecimento. Eu acredito que muito desse enfraquecimento tem a ver com o fato de que os calheiros eles terminam não sendo muito populares na capital, mas sim nos interiores, principalmente em algumas partes dos interiores que eles têm mais influência. A gestão da pandemia, ela também isso vai ter um efeito em relação ao cargo que o Renan Filho pretende
projeta para si em 2022, que eu acredito que o caminho dele vai ser o Senado, mas o grande problema, o grande X da questão que a gente tem é quem vai ser o nome que o PMDB em Alagoas vai poder oferecer como candidato a governo, porque não faz sentido você terminar um mandato de governo que você foi reeleito em primeiro turno sem um nome forte para concorrer a esse mandato. Então, cabe a gente analisar quem vai ser esse candidato por parte do PMDB. São as expectativas aí para os próximos anos. Augusta, sim, infelizmente a gente não tem mais tempo para continuar, tá? Mas eu quero muito agradecer a você aqui por ter participado desse momento com a gente, por ter trazido as suas análises. Muito obrigada mesmo. E desde já também desejar a você e a toda a sua família aí um feliz 2021, um feliz ano novo. Obrigada, tá certo? Muito obrigada, Mara. Muito obrigada a todo mundo que assistiu aqui no TV Mar. Tchau, tchau. Tchau. Aproveitando também, eu quero até me despedir desde já aqui de vocês. Muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente nesse programa histórico. Mais uma vez, na TV Mar, fazendo história aí, mais de 3 horas aqui, direto de transmissão de programa. Muito obrigada e desde já passo a bola aí para o encerramento. Já matei no peito. Você passou a bola para mim, eu mato no peito, domino, coloco no chão, olho para um lado para o outro. Né? Mas muito que bem. Faço gol ou então Porlane Santos. Não, vou passar assistência ainda para o professor. Ainda tem. Dá assistência para o professor. Fazer o meu campo aqui. Eu matei no peito, só coloquei a bola no terreno, Mara. Parabéns aí pelo trabalho, tá certo? Obrigada. Já vamos nos despedindo assim, não, né? Vai ter ainda no final A gente vai se despedindo, então, pedindo para o professor, exatamente. Possa então também se despedir. Eu quero me despedir parabenizando a TV Mar. Realmente foi um desempenho de altíssimo nível para ser o primeiro com essa ambição de chegar até os alagoanos. Eu tenho certeza que o Ibope deve ter sido muito alto, porque só se falava no que estava acontecendo nos debates que eram apresentados na programação relativa à campanha política da cidade de Maceió. Parabéns mesmo. Agora a TV Mar é parte do grande constelação de boas emissoras de televisão do estado de Alagoas, sem dúvida alguma. Maravilha. E outra é desejar a todos que nós tenhamos um fim dessa pandemia. Eu mesmo já não aguento a agonia de atender o telefone e receber uma notícia ruim de um amigo que se foi, ou de uma amiga que se foi. E parabenizar vocês por essa oportunidade e agradecer e dizer que eu sou muito feliz de ser um brasileiro com todos os problemas que nós temos e que mais cedo ou mais tarde nós seremos um grande país e o melhor país do mundo, não tenho dúvida. Sem sombra de dúvida. Obrigado, feliz ano novo para você e para sua família, professor. Obrigado. Porlane, chegou o nosso momento. Chegou o nosso momento. Passa a bola para você. Você? Então tá bom. Então tá. Quero agradecer, tá certo, o trabalho que a TV Mar desempenhou nesse finalzinho aqui de programa. 3 horas, eu estou começando a criar costume. Depois do atraso no primeiro turno, que passamos 7 horas aqui, começando a ficar acostumado, sabe? Mara, prazer mais uma vez dividir isso aqui com você, com o Porlane, tá certo? E para mim foi um ano de mudanças, metamorfose completa. 2021 está chegando aí. Feliz ano novo para vocês, para todos os familiares aí do pessoal da TV Mar. Para mim é um orgulho trabalhar com essa equipe. Essa equipe é fera, tá certo? É aquele F maiúsculo em negrito, tá certo? Como nós estamos colocando aqui. Para a gente é uma enorme satisfação. Porlane, boa sorte para você agora no fim do programa. Muito obrigada, professor Eduardo. Mara Almeida, muito obrigada pela sua companhia na manhã de hoje. Guilherme Araújo também. E a gente, é claro, não poderia encerrar esse programa sem antes dedicar esse programa a todas as vítimas do coronavírus no nosso país, no mundo inteiro. E em nome dessas vítimas, a gente queria lembrar aqui, ver um vídeo pequenininho, curtiu de uma dessas vítimas, uma pessoa que representa muito para a gente, um entusiasta da nossa cultura e da educação, Dr. Carlos Mendonça. A gente confere o vídeo dele agora. Nós não fazemos nada que não sirva à sociedade, não fazemos nada que não sirva a vocês, à juventude, aos estudantes, porque o nosso ideal é formar um futuro. Dar agora para que o futuro seja grandioso. Exatamente. Da agora para que o futuro seja grandioso. E a gente espera um futuro grandioso em 2021. Que seja um ano de superação e de reestruturação. Que a gente possa superar aqueles sentimentos que nos deixam pequeninos e a gente possa reestruturar a nossa vida, o nosso caráter, porque 2021 espera pessoas melhores, acima de tudo. Um beijo bem grande e excelente ano para vocês.
das costas. Meu colega voltou em mim para reitor da UFAL.